Torcida tricolor, estamos com mais notícia aqui hoje, hein? Algumas negociações do Fluminense beiram inacreditável, né? Não dá muito para explicar. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês os números que o Curitiba vai ter que pagar ao Fluminense, o valor que o Fluminense vai ter que receber do Curitiba se eles quiserem contar com o jogador em definitivo. Vamos trazer números da negociação do Fluminense pelo jogador também. Então fica até o final para você entender esse negócio que o Fluminense fez e se vai sair bem para o clube, né? Vamos falar também do Canóbio, da situação dele na Copa do Mundo. O Uruguai eliminado, ele já está voltando para o Brasil nesse momento e vai ficar de férias, né? Vamos comentar aí a valorização do Canóbio e como foi o desempenho dele na Copa do Mundo em geral e o que a gente pode esperar pelo mercado de transferência agora. Cara, essa Copa do Mundo foi no mínimo bizarra, né, para a seleção uruguaia ali. Acho que ninguém se salvou. E se alguém se salvou, Rodrigo, foi o Canóbio. Fez gol pelos caras, pelo menos ali, brigou até pro jogador do rival, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Tu vê que o cara esqueceu ali do Fla-Flu e lembrou só dos uruguaios. Então, assim, vestiu a camisa. Numa campanha horrível do Uruguai, acho que o Canóbio saiu ali, apesar da expulsão não ter pego muito legal para ele, acho que ele ainda conseguiu sair maior do que ele entrou nessa Copa do Mundo. Essa seleção do Uruguai é muito desorganizada, né, cara? O Bielsa realmente não fez um bom trabalho e ele seguiu à frente da seleção, mesmo tendo brigado com grande parte do elenco, inclusive com o Canóbio. Mas em relação ao Canóbio, nesse último contra a Espanha agora, ele virou piada, não só no Brasil, mas internacionalmente. Mas se você pegar aí o geral da Copa, ele entrou muito bem no segundo tempo na primeira partida, ele fez um gol na segunda partida, e na terceira, cara, o Uruguai não jogou bem, foi um jogo feio demais, e ele pelo menos brigou, ele saiu com uma boa imagem em relação a isso. É um cara brigador, é um cara que veste a camisa, é um cara que representa dentro de campo, que mostra mesmo sangue, e ele mostrou isso. No final ali estava estressado como todo o time do Uruguai e acabou se estressando, deixando a emoção passar por cima de tudo, e meio que teve uma mancha ali, né, cara? Esse cartão vermelho, querendo ou não, mancha, né? Você saber que tem um jogador ali que, quando a emoção bate, ele faz uma besteira dessa. Acabando o jogo. Cara, mas você tem que analisar o contexto também, né? Você citou um cara aí que me lembra um outro cara aqui que já teve no Fluminense há pouco tempo, né? Um cara que na hora das entrevistas, na hora do negócio de método de jogo, formação tática, vai muito bem, mas no negócio com os atletas, acaba sendo um cara que cobra demais, treina demais, os jogadores se lesionam. Então, assim, quando você entende o contexto desse Uruguai aí, você vê que o Bielsa aloprou pra caramba, você consegue pensar assim, tá explicado porque que os caras foram mal. Mas, assim, até o cara que queria o Canóbio entender isso, o cara que só analisou o vídeo ali, fala assim, esse cara é maluco, olha como é que ele fez. O cara quase matou o Cucurella, o cara depois, chegou quebrando. Então, assim, quando você entende o contexto, você acaba entendendo o lado do Canóbio ali, você acaba percebendo que ele trouxe coisa extra-campo para dentro de campo ali, tudo que estava passando no Uruguai. Mas preocupa, porque o Fluminense pretende que ele seja a maior venda dessa janela e vai ter time que vai pensar, esse cara é maluco demais. Pior que ele nunca tinha demonstrado isso, pelo menos no Fluminense, né, cara? É porque talvez ali, tava realmente todo mundo muito, muito irritado com a situação do Uruguai, porque foi um vexame ser eliminado na primeira fase, tendo o Cabo Verde, tendo a Arábia Saudita no grupo, né? Os favoritos eram a Espanha e o Uruguai, sem nenhuma dúvida. Cara, eu achava que você ia falar que ele te lembrou o Felipe Melo, porque o Felipe Melo pela seleção era isso aí, né? Azedou, não quero saber, a porrada pra cima de todo mundo. E o Canóbio... Pelo menos carimbar, hein? Mas é isso, cara. Realmente, assim, foi um descontrole dele, mas eu acho que agora, ele depois desse período aí também, ele vai ter um período. O Fluminense deu 10 dias de férias justamente para o jogador poder ali, né, aquela descomprimida, porque Copa do Mundo é muita pressão, concentração, jogo decisivo toda hora, né, aquele nível de tensão altíssima. E ele vai poder voltar para o Fluminense aí ainda durante essa intertemporada. Não vai poder jogar contra o Nova Iguaçu porque ele só chega dia 10, mas olha só, podemos ter reforço contra o Bahia dia 12 aí, nesse amistoso, hein? Exatamente. A gente falou aqui no vídeo de ontem, vocês podem até olhar aí no canal, sobre a possível formação do Fluminense agora com a chegada do Hulk, do Thiago Silva, e onde que comporta o Hulk ali no ataque, se vai jogar no 4-4-2, se é no 4-3-3, e muita gente comentou ali o 4-3-3, porque o Canóbio é imprescindível na ponta direita. Muita gente falou que deveria ser testado o Canóbio como segundo volante, e que é uma coisa que poderíamos ver também, mas eu não sei se o Zubeldia teria essa coragem, se o jogador tá afim também de jogar de volante, porque ele diz que não é atacante, mas na hora H ele sempre joga de atacante, seja no Fluminense, seja no Atlético, seja na seleção do Uruguai, né, cara? Eu lembro de um comentário, vou até citar um amigo aí que tá sempre aí com a gente, o Russo, que ele comentou assim, nesse ataque aí do 4-4-2 eu colocaria no lugar do John Kennedy o Canóbio, porque o nosso meio de campo que a gente colocou aí com o Martinelli, com o Hércules, com o Lute, com o Savarino marca muito pouco, aí o Canóbio poderia dar esse gás.
Então, assim, é mais um jogador, né? Você viu que até o Filipão, que nunca treinou o Canóbio ali, se não me engano, deve ter tido até algum contato com ele no Atlético Paranaense, mas não é um cara também ali, né? Já estava no final de carreira, falou. O Canóbio é o jogador que todo treinador gosta, porque ele cumpre essa função tática. Então, talvez o Canóbio possa ser o desafogo que permita a gente jogar com o Savarino e o Lúcio junto, que permita a gente ter o Hulk no ataque ali, porque é um cara que corre por 2, 3, 4, né? Cara, no futebol de 2026, o pessoal pode criticar, mas nem só de jogador habilidoso que pedala, que dribla, se faz o futebol hoje. Você tem que ter um cara com a raça, com a disposição física do Canóbio, né? Isso é muito importante, ele realmente é muito importante pro Fluminense, não tem como ninguém negar que perde gol, perde bola, mas ele recupera também e tá sempre brigando, como fez lá no Uruguai. Cara, vou pedir o like pra você aí rapidão, ó. Deixa o like aí, clica no botão hypar que tá aí embaixo, se inscreve no canal que aqui tem muito Fluminense todo dia. Nós vamos trazer a situação do La Vega agora, né, Fernando? Que situação estranha, né, Rodrigão? La Vega que, tava quase vencendo o contrato, o Fluminense há um dia para vencer o contrato, contratou o cara, saiu no balanço por 8 milhões e 800, né, 8,8 milhões. Acabou não tendo chance, jogou muito pouco com o Renato, com o Zubeldia também não teve oportunidade, foi emprestado pro Curitiba. Tá jogando bem lá, Rodrigão. Tá jogando ali, meio ponta, meio lateral ali. Os caras inventando a posição para ele ali, ele tem jogado bem e o Curitiba parece que vai fazer a sua opção de compra. Só que aí que tá a questão. A opção de compra está fixada em 3 milhões de dólares, que dá 15 milhões de reais. Só que o Fluminense, quando comprou esses 8,8 milhões, ele não comprou 100% do atleta, ele comprou 60%. Então, se você fizer mais ou menos a conta ali, o Flusão está perdendo dinheiro nessa negociação, eu não entendi nada. E ainda ficou pagando o salário dele, né, cara? E outro time. A gente precisando de ponta de qualidade, se você pegar na ponta do lápis aí, o La Vega já entregou mais participação em gol do que grande parte dos nossos pontas juntos, não tiveram paciência com ele. O presidente vai em podcast dar entrevista dizendo que o Fluminense não tem dinheiro, mas tem não só o La Vega, como uma porrada de jogador no elenco do Fluminense ou emprestado por aí afora, que, cara, pagaram um valor absurdo, como, por exemplo, o Santiago Moreno é mais um, não vou nem entrar nesse mérito, mas que o Fluminense gasta dinheiro, entrega pros outros, paga salário e os caras não rendem no Fluminense. Cara, o Lescano, outro exemplo também, o Lescano da seleção paraguaia, a seleção paraguaia agora foi pra Copa, o cara foi pra Copa. Ele não jogava no Fluminense, agora ele foi emprestado, mas uma grana que o Fluminense ele não pode, o Fluminense não pode se dar o luxo de perder esse dinheiro, mesmo sendo pouco, fala assim, 8 milhões, tem jogador aí que é comprado por 100 milhões, tudo bem, mas assim, todo centavo é importante, ainda mais porque o Fluminense tem ali uma gestão que não pode dar esse mole. Nessas horas que a gente tem que tentar, a gente elogia quando tem que elogiar, a gente critica quando tem que criticar. Um péssimo negócio do Fluminense. O Fluminense serviu de barriga de aluguel, provavelmente ali deve ter aquela questão de comissão, questão de empresário, parte do atleta, quem está fazendo grana nessa brincadeira aí não é o Fluminense que acreditou nele e está arrebentando agora, né? São outras pessoas. Fernandão, essa aí não tem a menor explicação, não tem desculpa. A gente sabe que dá like, ficar falando mal e mal da diretoria, mas a gente, como você falou, a gente não costuma ficar só, tipo assim, critica tudo. A gente critica o que tem que criticar, elogia o que tem que elogiar, a gente tenta ser o máximo verdadeiro e transparente aqui no canal. Esse caso não tem desculpa. E em questão de negociações de jogadores que trazem, Igor Rabelo é mais um também, traz muito jogador que fica recebendo salário no Fluminense, gastando o dinheiro do clube e não rende em lugar nenhum, em hora nenhuma, só fica completando treino. Isso aí é uma questão que a diretoria vem errando há muito tempo e vem desprezando os jogadores da base que poderiam ter mais espaço e render financeiramente e dentro de campo Fluminense, no presente e no futuro. Então são decisões que a gente, como torcedor, não entende, cara. Exato, porque até no caso desse próprio La Vega, se você pega um moleque de Xerém, o Fluminense não vai comprar metade de um moleque de Xerém. Os moleques de Xerém são pelo menos metade do Fluminense, quando não são 90%, 80%. Então até na questão financeira é melhor para o clube. Então assim, é um movimento que a gente não entende, a gente vem aqui, né, levantar essa bola, mas assim, a gente também tem que levar em consideração que o Fluminense está abrindo mão de usar a base. A gente tem jogadores da base saindo aí de graça. Jogadores da base, a gente acabou de repassar o Wagner, né, ficando só com 10% do atleta. Não vou dizer que o Wagner vai ser o novo, entendeu? O novo Kaká. Mas, assim, é um jogador que você está abrindo mão para poder fazer maus negócios com esses outros tipos de atleta. Tu acha que faz sentido repatriar o La Vega agora? Ter ele como reforço no time? Não vender agora? Ele tá jogando bem no Curitiba, né? Vamos supor que o Fluminense agora pega ele de volta, ele integra o elenco, começa a ter um espaço ali, às vezes, ao invés de entrar um Soteldo da vida, às vezes, ao invés de entrar um Serna, pode entrar o La Vega e pode ajudar.
e pode se valorizar. Eu acho que a única maneira de fazer sentido essa negociação algum dia para o Fluminense é se esse cara rende no Fluminense, entrega gol, assistência, e talvez no futuro seja revendido por mais do que o Fluminense pagou nele. Então, mas aí o problema é que a opção de compra só os caras pagarem, né? Então, assim, o Fluminense se colocou, fez um contrato muito ruim nesse empréstimo, porque, assim, não viu futuro no jogador e, de repente, o jogador teve futuro, né? Claro que também tem que levar em consideração uma coisa, Rodrigão. Uma coisa é tu jogar bola no Boston River, nesses clubes, assim, menores. Outra coisa é você jogar bola no Fluminense. O Curitiba é um clube grande, tem torcida, tem um estádio maneiro, tem história, mas, porra, Curitiba é Fluminense, né? Então, assim, o cara, às vezes, sentiu o peso da camisa também. Então, ficar de olho para que esse tipo de erro não aconteça novamente. Porque, assim, a gente reclama do Soteldo que custou 30, a gente reclama do Castilho que custou 10 ou 13 milhões de dólares, a gente fica essa diferença, mas até 1,5 milhão de dólares, que foi o que gastou no La Vega, faz falta. Então, assim, a gente tem que ficar vigilante em toda negociação. Toda negociação tem que fazer sentido. Porque senão você começa a dar margem para esse tipo de coisa, né? Eu acho que tinha a questão também do La Vega de se adaptar ao futebol brasileiro, como você falou, Sim. né? Boston River é uma coisa, Fluminense, futebol brasileiro é outra. Mas eu não acredito que o Fluminense tem que ser tipo uma ponte entre, futebol sul-americano fraco e o futebol brasileiro. Se tu comprou o jogador, cara, tu tem que ter paciência, tu tem que dar oportunidade para ele. Se tu for emprestar, não pode ter uma cláusula de compra dessa absurda que aí o Fluminense sai no prejuízo total, né? Isso que eu fico bolado. Esse que é o problema. Queria saber a opinião do torcedor aí sobre o La Vega, sobre a situação do Fluminense e o Canóbio, valorizou ou não na Copa do Mundo? Querendo saber o que você acha aí. E ele vai ser negociado agora nessa janela? Você gostaria? Queremos saber a opinião de vocês. Deixa o like pra gente, clica no botão hypar e se inscreve no canal, que a gente tá aqui todo dia falando de Fluminense.